qual a diferença que o senhor notou no aprendizado dos alunos depois que depois o senhor começou a aplicar a técnica de hipnose ou PNL? Porque até então o senhor não aplicava, passou o tempo, o senhor aprendeu e começou a aplicar. E nisso, qual que foi a diferença que o senhor teve no aprendizado dos alunos, por gentileza? Olha bem, eu tive uma resposta muito imediata. Porque, assim, tudo que eu aprendo, eu tenho que colocar em prática. E como o meu objetivo era trabalhar, sempre foi, na verdade, trabalhar ajudando os meus alunos, então eu quis colocar isso em prática. No meu primeiro curso de hipnose, né, eu não coloquei, foi tranquilo, foi hipnose prática. E aí o meu segundo curso foi com o Guilherme Alves. Aí foi hipnose clínica. Aí eu já vi, pô, tem um mundo aí, a hipnose não é só aquilo que eu tinha visto, então tem um mundo aí por trás. Aí eu fui fazer meu terceiro curso. Isso, assim, um mês atrás do outro, tá? Eu fiz dois, por exemplo, o meu primeiro curso foi em março, uma semana depois, ainda em março, eu já fiz o curso do Guilherme Alves e logo após foi o curso do Alberto Deisel, né? E aí, aí eu fiz uma amizade muito... Aliás, eu sempre faço grandes amizades com os meus mestres, né? E aí eu enchi o saco do Alberto. Alberto, pô, tal, isso, aquilo, que eu sou professor, e aí eu queria saber como é que eu posso trabalhar com os alunos. E aí a gente foi sempre trocando ideias. E tudo que ele falava, eu tenho que aplicar. Só que eu não podia fazer a coisa aleatoriamente. Por quê? O colégio que eu ensino, esse colégio que eu estou ensinando agora, eu já tenho 26 anos no colégio ensinando, né? Eu já fui coordenador desse colégio, já fui coordenador de área, coordenador geral. Então, eu tenho muita amizade com eles. E eles são batistas, né? Eles são batistas. Não é um colégio batista, mas as donas do colégio são batistas. Então, eu não podia trazer qualquer coisa para dentro do colégio. Aí eu cheguei, não, pô, eu tenho que estruturar e mostrar que a coisa funciona, mas eu tenho que fazer de uma forma que eu mostre resultados imediatos. E aí, eu conversando com o Alberto e fazendo as minhas pesquisas, eu vi a possibilidade de fazer um curso de PNL. Aí foi o meu primeiro curso de PNL, eu fiz o curso de PNL. Aí a PNL, sim, me deu uma luz gigantesca de como é que eu poderia utilizar direto com os alunos. E aí eu coloquei em prática. E aí, utilizando as submodalidades da PNL para várias situações, eu gosto muito de fazer seminários, né? E aí eu via que muitos alunos tinham conhecimento, né? Mas na hora de apresentar, travava. Aí eu, opa, beleza. Aí o pessoal, olha, se vocês têm alguma dificuldade em apresentação, se vocês têm medo de falar em público e tudo mais, me procura, certo? Eu venho aqui um dia de tarde, no turno oposto, certo? Para poder ajudar vocês a resolver esse problema. Aí, pô, quase mais da metade da sala levantou na mão. Aí eu, tá, tudo bem, beleza, vamos lá. Não disse que era hipnose. Não tinha como falar. E aí eu comecei a trabalhar com eles, né? Sobre fazendo dessensibilização. Eu fiz dessensibilização sistemática de aluno por aluno. Tinha mais ou menos uns 20, 25 alunos. E aí eu marquei umas 2 tardes e trabalhei com os alunos dessa forma. E resolvido. E eles foram, e assim, foi uma coisa muito rápida, porque era apresentação para 2 semanas depois, mais ou menos. Então, eles foram e fizeram a apresentação. Quem não fez a apresentação boa foi porque realmente não estudou o assunto. Porque os meus alunos, eles tinham um trauma, ele dizia que era trauma, né? Mas hoje a maioria me agradece. Porque eles não sabem o que é que eles vão apresentar. Eu não sou aquele professor que dá um trabalho de equipe e cada um vai decorar a sua parte e fazer a apresentação. Não. Não. Eles vão ter que estudar todo o conteúdo. Porque na hora eu vou sortear qual é o tópico que cada um vai apresentar. Entende? Então eles têm que ter conhecimento de todo o assunto. O aluno não vai conseguir decorar todo o conteúdo, né? Então ele tem que estudar para poder explicar ali com as suas palavras. E, graças a Deus, utilizando a PNL, essa resposta que eu tive nas apresentações, ela já foi imediata, certo? Aí eu tinha, pô, se o aluno viu que deu certo, aí foi que eu comecei, porque quando eu fiz o curso, eu já estava em andamento, não tinha essa oportunidade que eu tenho hoje de, no primeiro dia de aula, já ensinar. Foi em andamento. Aí eu cheguei e disse, pessoal, olha, comecem a estudar assim, assado. E aí eu comecei a observar, foi quando eu comecei a me interessar pelas neurociências,
E aí eu vi, né? Foi quando eu conheci o Pierre Luigi, né? E aí ele foi me dando algumas dicas, a gente trocou muitas mensagens, o e-mail, eu encho o saco. Ó, não queira ser meu professor, não, porque eu vou encher o seu saco. O que eu tiver de dúvida, eu vou estar ali, eu não sou daquele que 11 horas da noite, não. Mas dentro do horário comercial, eu vou encher o seu saco, porque eu quero aprender. Meu objetivo é aprender. Então eu vou, troquei, e aí ficava, aí ele dava risada, eu, rapaz, eu preciso conhecer você. Quando ele veio para a Bahia, né, eu tive a oportunidade. Eu não tinha como perder uma palestra do cara. E aí, pô, troquei muita ideia, ele abriu o meu horizonte para a forma como o nosso cérebro funciona, e aí, como eu já conhecia PNL, eu juntei uma coisa com a outra. Opa! Então isso aqui vem, isso que eu preciso trabalhar com o aluno, eu vou puxar para PNL e até hipnose. E aí pronto. E aí, assim, desde quando eu comecei realmente a aplicar para os conteúdos, para o aluno fazer uma prova, na primeira prova que eles fizeram, eu já notei uma certa diferença nas notas. Por quê? Porque ele já começou a pensar um pouco mais que ele tinha que estudar. Então, os alunos não são todos. Infelizmente, hoje eu consigo atingir 90% dos meus alunos. Mas eu atinjo 90% por quê? Porque no primeiro dia de aula, eu já mostro, primeiro que eu mostro resultados dos anos anteriores. Eu sempre trabalho assim, ó, pessoal, eu quero uma turma como essa. Por exemplo, esse ano eu comecei minha aula assim, olha, eu quero vocês, certo? Como esses alunos aqui, ó. Certo? Aí eu mostro mesmo os resultados. Boto lá no slide, tá aqui os resultados. Eu quero vocês com esses resultados aqui. Tanto que o meu colégio, aí eu vou fazer até uma propaganda aqui, né? O meu colégio está em primeiro lugar na cidade de Alagoinhas, no Enem, no ano passado. É o 10º do estado. E hoje a gente vê, e o colégio, graças a Deus, reconhece, que foi graças a algumas aplicações que eu fiz dentro da escola. Mesmo não trabalhando com todo o apoio que realmente seria necessário, mas eles reconhecem, né, que, poxa, teve uma diferença, na verdade, com esses alunos que saíram no terceiro ano do ano passado. Então, assim, é fantástico. O resultado é muito rápido. Respondido? Ah, muito bem respondido, sim. Muito bem. Eu tinha um professor na faculdade, na qual ele falava a seguinte frase, que não existe pergunta idiota. Existe um idiota que não existe um idiota que não pergunta. Exatamente. Né? Então, resume tudo isso que o senhor falou. Eu acredito que o Marco tem uma pergunta para fazer, mas eu queria fazer uma pergunta que a Stephanie tinha comentado anteriormente. Se tem como o senhor passar uma técnica, uma das técnicas, sim, porque o que nós entendemos? Que a hipnose é uma das ferramentas utilizadas. Porém, eu acredito que a hipnose seria apenas a cereja do bolo. Porque outras técnicas que se pode utilizar é a ferramenta PNL, como o senhor acabou de falar. Então, a PNL ela faz a modalidade, a submodalidade, e a hipnose é um pequeno detalhe, mero detalhe que faz uma diferença no conjunto da obra. Está frente de comentar uma coisa, de uma técnica que o senhor pode nos ensinar, passarmos assim rapidamente, para despertar um pouco mais vamos falar assim. Um exercício de concentração que eu trabalho muito com os meus alunos, né? Que é o exercício da música. Aluno que gosta, todo aluno gosta de música, né? Todo aluno gosta de música. E aí, vamos lá. Eu quero que você se concentre, então, na sua música. Que tipo de música você gosta, tal. Aí faço aquele joguinho ali com eles, e aí eles vão me dizendo. Aí eu, beleza. Sabe qual é o exercício que você vai fazer hoje? É um exercício que você vai gostar. Só que eu quero que você escute a sua música favorita de uma forma diferente. De que forma eu quero que você escute a sua música? Eliminando todos os instrumentos e deixando só um. Eu quero que você se concentre na sua música de forma a você ouvir apenas um dos instrumentos. E aí, para mim, é legal porque, assim, eu tenho um aluno que é baterista. Então, ele aí, então, para mim vai ser beleza, porque eu já faço isso instintivamente, mas eu nunca fiz esse exercício dessa maneira. Mas eu presto muita atenção na bateria. Então, pronto. Então, para você que é baterista, eu não quero que você foque na bateria.
Percebe? Porque senão eu estou fortalecendo apenas o que ele já tem. Não, eu quero que ele fortaleça o que ele não tem. Então, para você que é baterista, né, eu não quero que você foque na bateria, eu quero que você foque no baixo. E eu sempre peço para os alunos focarem no baixo, porque, não sei se vocês já perceberam, mas o baixo é que dá todo o conjunto, né, musical dentro de uma harmonia. Pelo menos eu acho, eu não sou músico não. Tá? Então, se concentre no baixo. Olha o que o baixo faz. Vê que é sempre a mesma coisa. Tum, 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 tum. E aí, pô, é mesmo. Pronto, beleza. E eles sempre trazem esse resultado. Olha, vocês vão fazer isso hoje, certo? Faça com uma música, duas, mas de preferência duas músicas de forma repetitiva. Nunca, toda música eu vou fazer isso. Não. Escolha duas músicas de sua preferência e você vai treinar apenas isso. A eliminar todos os instrumentos e deixar apenas um. E aí, pronto. Aí eles fazem esse exercício. É um exercício que realmente fortalece muito. Um outro exercício que eu sempre gosto, que é bastante legal para poder treinar, na verdade, a sua capacidade de memória e de concentração também. Você começar a sair na rua, você está andando de ônibus, está andando de carro, não dirigindo, obviamente, você está ali em carona, você começar a prestar atenção em tudo que tiver número, todos os números que passarem pela sua frente. Placa de carro, placa de ônibus, número de telefone, de letreiros, e aí você vai brincar com esses números. Brincar com esses números de que forma? Fazendo combinações desses números. Isso fortalece a memorização. Por exemplo, eu vi uma placa 2827, por exemplo, 2027, né? O número da placa. Aí você vai brincar com esses números. De que forma? Faça a soma desses números. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 7, 11. Pronto, beleza. Esse número 11, ele não pode ser... você não pode brincar ainda com esses números. 1 mais 1 dá 2. Ou seja, você simplificar aquela placa ali até o número 2. E aí você vai brincando com os números. É brincar com os números mesmo. Né? Só para poder ir reforçando, fazendo um treinamento mesmo de memória. Pronto. Uma bucha simples. Uma bucha de prato. Se for nova, melhor ainda. Por quê? Porque a bucha nova ela é mais resistente, é mais durinha, tal, dá para você sentir mais a textura dela. Certo? Bucha nova. Nova. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa bucha e você, de repente, está fazendo atividade, né? E aí percebe que está se desconcentrando muito, não está conseguindo manter seu foco, sua concentração. Você para o que você está fazendo, pega essa bucha, repetindo, pode ser uma bucha, pode ser uma bola de ping-pong, ou uma bola de ping-pong não, uma bola de tênis, uma bola de frescobol, né? E aí você vai colocar aqui na sua mão, dessa forma, e você vai respirar, utilizar a respiração. Respira, e quando você for respirando, você vai apertando com força, aperta com força a bucha. Segura a respiração, aperta, sente a textura da bucha, sente que ela está realmente ali na sua mão e solta. Quando você soltar, você abre a mão. Solta pela boca, sempre. Respira pelo nariz. E solta. Você vai fazer isso 10, 15 vezes no máximo. Isso você vai começar a perceber que vai ter uma diferença muito grande no seu foco, na sua concentração. Eu normalmente digo sempre para as pessoas, olha, não acredite em mim, não. Faça isso durante uma semana. Depois de uma semana, você me dá o feedback. Eu nunca quero que as pessoas acreditem em mim. Eu quero que as pessoas façam. Porque é muito fácil você estar aí balançando a cabeça. Tá. Não, faça. Eu sou igual a Santo Tomé. Para eu participar de um curso em que eu não seja cobaia lá na frente, o curso não prestou. Eu tenho que ser feito... Professor, isso tem que ser feito em que horário? Faz na hora que for estudar, na hora que vai fazer a prova? Na hora que você estiver estudando, né, e você começar a perceber que você não está se concentrando, você para literalmente, e aí vai fazer essa atividade. Uma dica para a prova. Você vai fazer uma prova, ou então vai fazer uma apresentação escrita, uma apresentação oral. O que é que você vai fazer? Quais são as técnicas que vocês podem utilizar? Isso são técnicas corporais, tá? Você vai, primeiro, procura um espelho de corpo inteiro.
certo? Procura um espelho de corpo inteiro e converse com você mesmo. Olhe para você. Olhe para você lá e diga, pô, você é o cara, você é espetacular, você é forte, você é corajoso, você vai dar tudo certo. Mentalize o seu sucesso após a sua apresentação. E aí você vai fazer tudo isso colocando a mão na cintura. Coloca a mão na cintura, posição que o pessoal chama de posição do Superman ou da Mulher Maravilha, né? E aí você coloca lá, estufa o peito, e aí começa a falar com você mesmo lá no espelho. Cara, parece que é brincadeira, mas isso aí funciona e funciona muito bem. Uma outra situação, ó, vai fazer uma apresentação, você tem problema com glossofobia, aperta a sua mão aqui, ó, aperta a sua mão o mais forte possível, bem forte mesmo. Aperta, aperta, aperta. Por quê? Porque você vai fazer o que o pessoal normalmente chama, eu aprendi isso no curso da Melissa, e ela disse que é como se você estivesse dissolvendo a adrenalina. Porque o seu corpo está muito adrenalizado, e aí você, às vezes, pode ficar assim meio... e aí a ansiedade vai lá para cima, e aí você aperta as suas mãos com muita força, bastante força, vai até você não aguentar mais. E aí fica ali, vai mentalizando o seu sucesso na apresentação. Isso também resolve. Certo? Uma outra técnica é EFT, já ouviram falar? EFT é uma técnica que é baseada em pontos de acupuntura. Então, você está ansioso, está fazendo uma prova aí, a ansiedade tomou conta, você vai fazer isso. Pega aqui, ó, os toques na testa, no meio mesmo, aqui, ó. Testa, 3 dedinhos e vai dando toques de leve, sutis. Não precisa bater, não. De leve. E aí você vai dizendo para você mesmo, isso não precisa existir. Aí vai têmpora, mesma coisa. Isso é coisa da minha imaginação. Embaixo do lábio, entre o lábio e o queixo. Isso não precisa mais existir, eu não preciso mais sofrer com isso. Vai dando sugestão para você mesmo. E tudo isso some. E agora aqui, ó, no meio do peito, vai tocando. E tudo isso agora some. Quando você terminar de fazer, ó, respira fundo e solta. Mas solta o corpo mesmo. Solta. Com força. Faz isso. No máximo 3 vezes, resolvido o problema. Isso não precisa existir. Isso é tudo coisa da minha imaginação. Eu não preciso sofrer com isso. Tudo isso some agora. Essa é brava. Essa é brava porque funciona e funciona muito bem. É muito eficaz. Certo? Os meus alunos que foram fazer Enem no ano passado, chegaram e disseram, professor, tal, isso, aquilo. Rapaz, na hora da prova, começou a me dar um branco. Mas aí eu já percebi logo, porque eu ensino meus alunos a perceber o branco, antes dele surgir. Perceber a ansiedade, mas sem ansiedade. Porque tem muita gente que fica ansiosa somente por lembrar da ansiedade. Entende? Então, não é isso que é o ideal, que é o que a gente quer. Não. Começou a sentir o corpo, porque a ansiedade ela vai começando na sua mente. Depois ela vai tomando conta do seu corpo. Antes dela tomar conta do seu corpo, você já elimina tudo isso. Isso é tudo coisa da minha imaginação. Isso não precisa existir. Eu não preciso sofrer com isso. Tudo isso some agora. E aí o aluno chegou e disse, e ele realmente, até nas minhas avaliações, nas avaliações do colégio, ele tinha que fazer isolado dos outros, porque ele tinha crises de ansiedade assim horríveis. Aí depois que eu ensinei isso para ele, pronto, acabou o problema. Entende? Então tem aí várias técnicas aí de bônus aí para vocês, certo? Pronto, a estimulação bilateral da Melissa Tiers, né? Que é o seguinte, é você pegar, por exemplo, eu gosto muito de fazer com garrafa de água. Você pega a garrafa de água, começou a sentir ansiedade, pega a garrafa de água, coloca aqui, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pronto. Coloca a garrafa de água aqui e você vai fazer esse movimento. Respira, solta. Quando soltar, você transfere um objeto para outra mão e faz esse movimento. Respira, solta. Respira, solta. Respira pelo nariz e solta pela boca. Não vai levar 30 segundos você fazendo esse movimento. Esse é o que os alunos mais utilizam quando eu estou fazendo as minhas avaliações.
esse e o EFT são as técnicas que os meninos mais utilizam durante as minhas aulas. Certo? Durante as minhas aulas, não, perdão, durante as minhas provas, as avaliações.